Continuando a série de estudos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 33 e vamos ler. Eu vou ler audivelmente e os irmãos acompanham, tá? Salmo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força não se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos o dia, nós te agradecemos as bênçãos, Senhor, de poder vir à tua casa e poder te louvar. Abençoa, Senhor, o teu povo, cuida dos teus servos. Faze, Senhor, que possamos entender a tua palavra. Já temos o grande privilégio de podermos estar aqui, nos reunir e aprender de ti, que desejamos então ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e ser modificados. Quebranta o nosso coração, Senhor, para que possamos ouvir e também atender a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Na série de estudos que nós estamos vendo, há algum tempo eu falo do Salmo 33 como que ele tem uma junção de coisas que a gente já vem apresentando há algum tempo, que é aqueles dois temas que sempre aparecem, casadinhos, combinados e recorrentes. Os irmãos lembram? Quais são os assuntos que sempre aparecem? A lei e o rei, Jesus. Os dois referem-se a Jesus, faz parte da revelação. A lei apresenta, o próprio Cristo vai ser identificado como sendo a lei, o verbo que se fez carne. Ele é a própria lei, ele é a palavra, e ele também é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. A gente vê isso acontecendo já há algum tempo, não é isso? A gente viu no Salmo 1, que é o Salmo que se refere à lei, e o Salmo 2, o Salmo que se refere ao rei. Nós vimos do Salmo 18, e nós vimos do 19 até o 24, sendo apresentado esse rei. O 18 falava da palavra de Deus, a lei, certo? A lei, ela vem com outras palavras. Lei, conselho, mandamento, instrução, caminho, Tudo isso, eles aparecem como sinônimos. Até o Salmo 119 vai ser assim, tá? Muitas palavras para descrever a mesma coisa, que é a palavra de Deus. E no Salmo 18, é um salmo que fala sobre a palavra de Deus, a lei, os mandamentos, e vai ter do Salmo 19 até o Salmo 24, apresentando esse rei novamente em seus vários aspectos, o rei que vai nas batalhas e vence, o rei que sai para a batalha, o rei que retorna vitorioso da batalha, o rei que atende
às necessidades do seu povo, o rei que guia seu povo, o Salmo 23, né? Independente se ele passe pelo vale da sombra da morte, ele confia nesse rei. E também fala da volta desse rei, dessa volta gloriosa, que é o Salmo 24. O sofrimento desse rei que morre pelo seu povo, o Salmo 22. Isso tudo foi bem apresentado, e aí depois a gente acaba saindo um pouquinho do assunto. Mas continuando nessa mesma, quando a gente vai para o Salmo 25 até o Salmo 32, que são salmos que vão colocar... são salmos não mais descrevendo o rei, mas a necessidade do povo, dos súditos desse rei, né, dos servos do Senhor, como é o viver dele na dependência desse rei, desse Senhor, desse Deus. Né? Então a gente tem o Salmo 25, que é uma oração por auxílio, ensinando a gente a passar por isso. Ele sendo, no Salmo 25, sendo reconhecido como pecador, e como pecador ele precisa de redenção, e como pecador, o Salmo 25 nos ensina que nós, mesmo sendo pecadores, nós recorremos a Deus, nós falamos com Deus e Ele nos aceita reconhecendo, quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós podemos nos dirigir a Ele. O Salmo 26 nos ensinou a orarmos a esse Deus, mesmo quando nós somos inocentes de determinada história. Não que você não tenha pecado, mas em determinada situação, a gente conversou sobre isso, às vezes aparece que sobre determinada situação, o que você está passando não é fruto de culpa sua. Não foi algo que você fez de errado, não foi você como pecador. Nessa história você até fez o correto até onde pôde e você recorre ao Senhor também. Né? O Salmo 27 também nos ensina a querer a presença do Senhor. Os outros salmos vão falar sobre o Senhor, a voz do Senhor na tempestade, quando as coisas estão difíceis, a quem nós recorremos. Tudo isso vem sendo apresentado do Salmo 25 até o Salmo 32. Até que a gente chegou no Salmo 32, o Salmo que vimos semana passada e o Salmo também que nós lemos já no início desse culto. Que é um Salmo que fala sobre um pecador que encontrou perdão nas mãos do Senhor. E não é um salmo de tristeza, se lembre do que a gente disse semana passada. Por mais que ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram-se dentro de mim, a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e eu fiquei aflito, e meu vigor se tornou sequidão e estio. Por mais que isso tudo esteja descrito no Salmo 32, o Salmo 32 é um salmo feliz, porque ele já inicia dizendo, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. É um salmo de alegria, de louvor, de celebração, porque ele foi livre da morte. O pecado foi perdoado. Claro, vai ter a parte no salmo onde ele vai falar de como ele estava quando ele sentia o peso da culpa, quando ele carregava o seu pecado. Mas uma vez que ele foi liberto desse pecado, então ele diz coisas como diz o versículo 7, Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos e de livramento. E diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Então, até aqui nós temos isso sendo apresentado. O povo de Deus em tribulação e esse povo recorre a esse rei, a esse Deus que é capaz, até em sua misericórdia infinita, de perdoar a ofensa. Porque o pecado é uma ofensa direta à santidade do Senhor. Ele perdoa quando o seu povo reconhece o seu pecado, se arrepende e confessa, é garantido para nós o perdão. E assim é que diz o Salmo 32. Por que eu estou falando tanto do Salmo 32? Me detive um pouco. Porque o Salmo 32 e o Salmo 33, eles estão diretamente ligados. Veja o que diz o versículo 11, que é o último versículo do Salmo 32. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois servos retos de coração. Vou ler de novo. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Agora veja o 33, versículo 1. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Veja que é basicamente a mesma coisa. Mudou as palavras, deu uma resumida, mas o que ele está falando no final das contas é simplesmente que os justos devem celebrar ao Senhor, exultar, aos retos fica bem, louvar ao Senhor. Então, os dois, como o Salmo 32 termina, o Salmo 33 começa. E ele
ele tem essa conexão justamente porque é como que ele vai fazer uma conclusão daquilo que a gente vinha vendo antes também. A gente vai ver que nesse Salmo 33 volta aquela temática da lei, que é a palavra de Deus, e o rei, novamente, só que tudo no único salmo, não mais em 2 salmos separados. Neste único salmo a gente vai ver que a palavra de Deus é celebrada e ele como rei também é celebrado. E também tem essa conexão com o Salmo 32. O Salmo 33, ele é um salmo de louvor. Claramente a gente vê isso, ele já começa para cima, né? Quando ele fala júbilo, quando ele vai dizer, versículo 1 ao versículo 3 do Salmo 33, tá? Eu vou ler várias vezes esse salmo, porque cada parte dele vai dizendo, parece que comunica coisas novas. Veja, exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos do saltério de 10 cordas. Entoai-lhe o novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Esses 3 versículos. Ele termina para cima, conclamando todo mundo para louvar. É como aquele rei que vem vindo com uma turba enorme, um séquito com pessoas tocando, cantando, celebrando e o arauto gritando, celebrem o rei está passando. Ele chama todos os súditos e as pessoas por quem estiverem para louvar a esse rei. É um salmo que chama a adoração. Por isso alguns, por mais que esse salmo não tenha nenhuma identificação do momento que foi escrito ou de quem o escreveu, mas os estudiosos creem que esse era um salmo que era usado nas batalhas. Era um salmo de alegria, não só na ida, como na batalha, como até mesmo na volta, na volta vitoriosa, voltando vitorioso da batalha. Porque esse salmo, ele chama a gritar de alegria. Júbilo, certo? A palavra júbilo que a gente viu no versículo 3, ela é em seu significado correto, né? O seu significado em seu significado. Ele é etimológico. Esse é o significado. Ele é uma alegria que não cabe, é um grito, ele é uma alegria que não simplesmente é um riso, ele pula, ele dança. É uma vibração que se não existia na época, mas se fosse para hoje, era tipo uma torcida de futebol gritando e torcendo, jogando fogos de artifício. Júbilo seria essas coisas, tá? É uma alegria que não cabe, que expande e que você grita e não se contém. Então, a palavra nesse momento, desses 3 versículos, é você cantar dessa maneira. Cabe sim, no louvor a Deus, os cânticos solenes, aqueles mais contritos, aqueles mais calmos, aqueles que a gente reflete muito mais. Mas também cabe no louvor a Deus esses cânticos e louvores que a gente canta, que grita. Os irmãos com certeza têm músicas assim. Como o dia da vitória e que virá meu Salvador. Vejo que a gente canta com intensidade, com força. A gente se emociona justamente por isso, porque a gente celebra e a música faz isso também. Ela coloca a gente para cima, né? Então, canções assim. Esse salmo, então, ele começa dessa maneira, elevando, como se fosse realmente um salmo de vitória. E ele fala, veja quantas vezes ele se refere à música, tá? Ele fala, exultai aos justos na alegria, aos retos fica bem louvá-lo. O que é esse fica bem louvá-lo? É como se fosse, fica bonito. Fica bonito, é como você experimentar uma roupa e cair bem em você, porque ficou bonito, ela é apropriada. Então, aos retos de coração, aos que creem no Senhor, o louvor é belo, o louvor lhe cai bem. O sorriso no lábio é a exultação daqueles que são servos de Deus, faz parte da sua vida e por isso lhe cai bem. Porque nós temos a salvação, nós temos esse Deus, nós temos, mesmo em momentos de dificuldade, nós temos a quem recorrer. Então, o louvor em nossos lábios cai bem. É isso que começa assim, certo? Esse texto. Ele continua, celebrai ao Senhor com harpa. Então, ele vai falar de música.
louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Então, ele fala de músicas, de instrumentos sendo tocados, e esses salmos também vai ser dito que ele vai ser usado na música, no templo, nesse louvor de exultação e de exaltação a Deus, até porque existia orquestra, tá? No tempo usada no templo, os levitas tocavam e tinham vários tipos de instrumentos musicais. Crônicas cita bem isso. Existiam instrumentos tanto percussivos como instrumentos de sopro, como instrumentos de cordas. Tudo isso fazia parte, era como de fato uma orquestra. Existiam corais de levitas também. Crônicas fala muito disso, tá? Diz o nome, é porque a gente acaba não se apegando naquela lista de nomes. Mas ele diz vários nomes e diz: cantavam em baixo, cantavam em soprano. Eram corais de fato. Corais que se apresentavam no louvor a Deus. E o versículo 3 ainda diz: entoai-lhe novo cântico. Sempre que aparece esse novo cântico, normalmente se trata de um salmo de louvor a Deus e um salmo que era usado também nas batalhas. Porque não quer dizer realmente que não precisa ser exatamente que se fez uma música nova, né? Mas isso também, né, pode ser com o espírito renovado. Uma alegria que surge novamente, que leva você a entoar cânticos novos. E também, sim, cântico novo, no sentido de produzir mais cânticos, porque se você produz mais cânticos, então o cântico nunca se afastou de você. O amor a Deus permeia sua mente e faz você produzir cada vez mais coisas ao Senhor. E veja como termina essa parte de exultação: tangei com arte e com júbilo. Arte com habilidade, com perícia. Crônicas vai falar também que alguns dos que ficavam à frente dos corais e dos instrumentistas, eles eram peritos naquilo que eles faziam. Então não é fazer de qualquer jeito. Você não louva a Deus como você quer. Você não dá a Ele o que você tem. A gente tem a história de Caim e Abel justamente para dizer isso. Você oferece a Deus o melhor. E você se esmera nisso. Se você tem um talento de cantar, esmere-se nisso e use para o Senhor. Louve a Ele com o talento que Ele lhe deu e procure cada vez fazer melhor. Se é tocar, procure ser mais habilidoso naquilo que você faz e use para a glória de Deus. Se você não tem, aí você fica na sua. Você vai procurar outras coisas, né? Você não vai cantar de qualquer jeito, não vai... eu vou fazer um solo e eu sou totalmente desafinado. Não. Para Deus a gente dá o melhor. E não se preocupe, porque a Bíblia nos garante que todo mundo tem o seu dom e todos podem usar para o Senhor. O seu pode não ser música, mas com certeza Deus tem outro plano reservado para você e você pode adorá-lo também. Então veja isso tudo aqui nesse início, mostrando como deve ser, tá? Essa celebração, como o rei chegando e o povo em exultação e celebração, porque o rei está chegando e o arauto gritando. E aí, vamos continuar, né? O versículo 4, a partir do versículo 4, a gente vai ver já o que eu falo sobre a palavra e o rei. Veja alguns versículos que falam sobre a palavra. Ele inicia assim: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Versículo 5, ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Esses dois trechos, veja que ele está falando sobre a palavra de Deus. E nesse palavra do Senhor, veja os termos que ele usa. A palavra do Senhor é reta, ela é fiel, ela é justiça, ela é direito, ela é bondade. Essas características, tudo isso em apenas 2 versículos, o versículo 4 e o versículo 5, que perceba, são as próprias características do Senhor. Deus é assim. Ele é reto, ele é justo, ele é bom, ele é direito, justiça. Tudo isso faz parte de quem é, do ser de Deus. Mas ele está falando da palavra. É o que sai da boca dele que ele está celebrando, e não o próprio Senhor. Mas isso está totalmente conectado, e quando ele fala a respeito da palavra, ele diz sim os próprios atributos de Deus, porque o que sai da boca de Deus é o que ele de fato é. Por isso há essa celebração tão grande à palavra de Deus e tantos salmos que falam da palavra do Senhor.
porque o que sai de sua boca é reflexo de seu próprio ser. Por isso, tudo o que ele fala acontece. Por isso, os conselhos, o instruir-te-ei e todas as outras coisas que ele vai dizer funcionam, são permanentes, tudo passa, menos a palavra do Senhor. Por isso que ela é eterna, porque eterno é o Senhor. A essência do próprio Deus está em sua palavra. Por isso que a palavra é celebrada. Vamos continuar falando da palavra. Versículo 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Veja, ele continua falando da palavra do Senhor. E, de fato, como Gênesis nos ensina, quando o Senhor falou, as coisas começaram a existir. Os céus, por sua palavra, se fizeram. Aquilo que a gente não tem dimensão, não consegue explorar, não consegue chegar lá. O que a gente faz é mandar alguma coisa daqui e olhar de onde tem. Especula-se muito sobre o que tem lá fora, sobre como as galáxias, os planetas, o quanto existe. Mas, na verdade, ninguém é capaz de sondar perfeitamente. O Senhor, com uma simples palavra, fez tudo isso. Tal é o poder dessa palavra. E com o sopro de sua boca, o exército deles. Tanto pode se referir aqui o exército deles, tanto a anjos, como as estrelas, os astros, e tudo que os planetas, essas coisas. Versículo 7 e versículo 9 continua falando da palavra. Ele junta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Foi o que ele fez também na criação. Com a sua palavra, ele fez separação entre as águas e fez surgir a porção seca. E em reservatório encerra as grandes vagas. Isso tanto pode significar, de fato, a criação, né? O que ele fez no segundo dia, como ele pode também estar se referindo ao limite que o mar tem, do qual Jó fala, Isaías fala, de o mar não invadir a terra, de tudo atender a sua voz, como a separação que Deus fez para que o povo passasse pelo Mar Vermelho, e as águas foram como paredes, e eles passaram a pé enxuto. Como também no Rio Jordão, as águas, esse controle que o Senhor tem a partir de sua palavra, que faz simplesmente as coisas se moldarem, mesmo as coisas que já surgiram, continuam a obedecer ao Senhor por sua palavra. Ou ele pode estar falando também das águas, que se refere poeticamente ao caos, à maldade, os povos que não se têm controle, o que são temidos, as coisas temíveis e desconhecidas pelo homem. Para o Senhor ela não é desconhecida, para o Senhor elas não são grandes demais. Todos eles obedecem à sua voz. Veja então como o único versículo também pode trazer esses grandes significados. Mas todos eles exaltando a palavra de Deus, que tem poder, que controla, que limita, que faz surgir e que governa também. O versículo 10, ele contrasta a palavra de outros povos com a palavra de Deus. Veja o que diz o versículo 10. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Enquanto lá fora as pessoas tramam e ardilam e pensam em seus desígnios e seus intentos, eles falam e eles tramam e tentam o mal, o Senhor, o que é que o Senhor faz? Ele frustra. Tudo que sai da boca deles, o Senhor está ouvindo. Ele tem controle até pelo que sai da boca daqueles que não creem nele. Porque não importa, ele tem poder. Se você crê ou se você não crê, não importa, o Senhor continua sendo soberano, acima e onipotente. Ele frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos todos. Em contraste a isso, ele fala o versículo 11. Enquanto ele frustra os desígnios das nações e dos povos, ele vai exaltar agora o que sai da boca do Senhor. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. O que sai da boca do perverso, o Senhor faz parar e cair e morrer. Não tem procedência e não há continuação, porque Deus faz parar, Deus limita o que sai da boca dos perversos e o seu poder. Mas a sua própria palavra, o seu próprio conselho, ele dura para sempre. Veja aqui o contraste.
não só entre aqueles que são inimigos de Deus e o próprio Deus, mas em coisas que são perecíveis, terrenas e aquilo que é eterno e que é correto. O que sai da boca dos perversos são tramas, são coisas ardilosas, são intentos maus. O que sai da boca do Senhor são conselhos, são coisas proveitosas, são coisas que, se você der ouvidos, você vai muito bem. E ele não é algo que serve só para você, serve para todos nós, e não dura um pedacinho de tempo, não é limitado a determinada cultura, não é determinado tempo, não é nessa época ou nessa localidade ou para essa família que funciona, mas é eterno, funciona para todos, em todos os povos, em todos os lugares. Assim é a palavra do Senhor. Então veja que a palavra está muito bem fundamentada aqui nesse texto e apresentada e exaltada, porque ela é um reflexo, ela expressa a essência do próprio Deus. E o rei? O rei, do versículo 1 ao versículo 3, como eu falei, já é essa multidão que vem acompanhando o rei e celebrando, né? Então, continuando, né? Você tem ainda no versículo 5, que eu usei também para falar da palavra, mas o versículo 5 também se refere a um rei. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Por quê? Porque quem executava a justiça, quem julgava, eram os reis também. Então, também esse texto refere-se aos reis. O versículo 8, ele não só agora ele chama todos à adoração, mas agora ele chama todos os povos para a adoração. Veja, tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Não importa se você é do povo de Israel, não importa se você está em outras localidades, não importa tempo, espaço, tema a esse Deus, louve a esse Deus. Então, é uma conclamação não só àqueles que voluntariamente se prostram ao Senhor, mas a todos realmente devem se prostrar ao Senhor. Temam esse Deus. E os habitantes de todo o mundo, toda a terra precisa fazer isso. O versículo 10, ele também se refere ao rei, quando ele fala, né, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula o intento dos povos. E ele vai também em outro contraste, como ele usou o 11 com relação à palavra que frustra esses desígnios com o conselho, ele também vai de encontro no versículo 10, quando diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Do que é que ele está falando? Esse é o versículo 12. O que é que ele está falando? Ele está falando de um povo que é governado por esse rei, por esse Senhor. Por isso é o rei. É o rei, é o Senhor, o povo que tem esse Deus como seu rei, ele é feliz. Todos aqueles que temem ao Senhor, a quem aí ele escolheu para ser a sua herança, esse povo é feliz. A nação cujo Deus escolheu é feliz. Essa nação era o povo de Israel. Esse povo, por isso esse contraponto sempre entre os outros povos e o povo de Israel, e o povo de Deus, aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não temem ao Senhor. Mas ainda assim, todos são chamados à adoração. E aí entra a beleza que Cristo vem trazer na nova dispensação, que agora não é mais só o povo de Israel localizado lá atrás, né, e naquele pedacinho de terra com aquelas disputas. Não, é o Israel celestial. É o povo que é chamado pelo nome de Cristo, a quem se prostra diante dele e tem a sua majestade como sendo, de fato, o Cristo, Rei dos Reis. Todos aqueles que se prostram e creem em Jesus, esses são os, de fato, israelitas. Como o próprio Cristo vai dizer que, se Deus quisesse, faria de pedras surgirem filhos de Abraão, que são os israelitas de sangue, digamos assim, de hereditariedade. Mas a herança de Abraão não é física, ela é espiritual. Os filhos da fé é que de fato são filhos de Abraão. Todos nós que recorremos ao Senhor Jesus em fé, nós somos filhos de Abraão.
Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Nesse sentido, então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que o Senhor escolheu para ser a sua herança. Contrapondo também a esses povos que buscam outras coisas vãs, mas aqueles que se prostram diante dessa majestade do Senhor, eles são felizes. O versículo 13, 14 e 15. O Senhor olha dos céus, perceba ainda nessa visão desse rei que sentado no alto trono, num palácio elevado, e de lá ele tem a visão de toda a terra. Ele diz, feliz a nação, versículo 13, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Perceba quão grandioso é esse rei. Não é um rei qualquer. É um rei grande, é um rei enorme. Sua majestade é de um tamanho tão grande que do lugar de onde ele habita e ele senta, ele observa, ele tem toda a terra para ele observar. É como que de fato ele está sentado no lugar alto e ele olha. Mas a dimensão do que ele olha é toda a terra. E todas as pessoas da terra, e todos os corações que ele mesmo criou. E ele olha. É assim que é essa morada e esse rei. Por ele ser grande, é que existe essa chamada à adoração, esse temor que deve se ter a esse rei. O versículo 16 e 17 diz: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua força, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Ele fala da majestade desse rei e agora ele vai contrastar com outros reis. Não há rei que se compare a ele. Esse rei é muito maior e é muito mais forte. E o versículo 18 e 19, ele contrasta novamente agora que ele falou dos outros reis, de outros povos, com suas táticas ou o que eles tiverem. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. O Senhor está olhando tudo e esses outros não têm o que fazer contra esse rei. O rei, então, é bem apresentado aqui também. Nós vemos, então, que tanto o rei, a lei, a palavra do Senhor está sendo bem apresentada no Salmo, como também esse rei. E, claro, tudo isso ele fala do Cristo, não é? Cristo é a palavra que se fez carne, Cristo é esse rei que é o rei dos reis. O versículo 20 e o versículo 22, ele expressa confiança. Há mais coisas ainda para falar sobre esse salmo. Veja que, por ser um salmo de louvor, é uma característica também dos salmos de louvor, sempre o porquê. Veja, há uma chamada à adoração, né? O versículo 1 ao versículo 3 é essa chamada à adoração, à celebração, à música, ao cântico, ao júbilo, ao grito, à dança. E ele vai depois sempre dizer por que você tem que fazer isso. É onde chega no versículo 3. Porque a palavra do Senhor é reta. Então ele vai dar os motivos pelo qual você adora o Senhor. Podem olhar, salmos de louvor, de exaltação, tem essa característica. Louvai ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Porque as obras do Senhor, pelos seus maravilhosos feitos, sempre tem o porquê. Tá? E nós vemos outras características aqui no salmo. Uma dessas características, além da chamada adoração, que é do versículo 1 ao versículo 3, nós temos também o versículo 6 ao versículo 7 apresentada a criação. Pela palavra do Senhor, a gente já leu, mas podemos ler de novo. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório e encerra as grandes vagas. Veja que aqui está mostrado a criação do Senhor. Ele dá um resumo. Um dos motivos pelo qual você louva ao Senhor é porque Ele é Criador. É porque a sua palavra é misericordiosa, é bondosa, é reta, é justa. É porque Ele é Criador. E não é simplesmente por Ele ser Criador, mas a sua criação, Ele não se afasta de sua criação. Ele não criou e deixa. Agora vocês vivem como quiserem, né? Ele cria e mantém.
Ele é provedor, ele é mantenedor. Ele faz com que as coisas continuem acontecendo como ele quer que aconteça. Ele é guiador da história. Ele é o início de tudo e o meio também. Ele que é o condutor. Então, o Senhor é esse que é apresentado dessa maneira aqui também. E Uhum. Uhum. Sim. Sim, eu já até ouvi uma coisa a esse respeito, no sentido de que o homem é tão interessado em saber o que tem lá fora, né? E envia satélites e treinamentos de pessoas para enviar para fora, Lua e o que for. Mas a gente não conhece a Terra totalmente. Existe ainda muita parte da Terra seca, né? Terra mesmo, que as pessoas não conseguem, não chegaram ainda. Os homens não chegaram ainda e não conhecem espécies de animais que não se conhecem. E dessas coisas é também as profundezas. Não se conseguiu ainda mapear todas as profundezas, as fossas abissais, né? Não há construção ainda pelo homem feita que consiga suportar a pressão que existe ali embaixo. Então, por isso a Bíblia fala também, né, de monstros marinhos e coisas, porque a gente realmente não conhece. E desse versículo 8, versículo 7 realmente fala disso, né? Dessa criação e que Deus sabe o que tem lá. A gente não sabe, mas o Senhor sabe o que tem lá. Ele domina, ele criou e ele controla. Veja, então, o poder de Deus em tudo isso está sendo bem mostrado aí, não é? Além de ser mostrado tanto essa celebração chamada adoração, como a criação, nós temos também um Deus que se relaciona, um Deus que faz uma aliança. É o que disse no versículo 12, quando ele diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Veja como é forte. O povo que ele escolheu para ser a sua herança. Ele poderia simplesmente ter criado e deixado. Com todo o amor que ele tivesse, né, por essa criação, mas ele poderia também, a partir do momento que o homem pecou, e como eu disse, o pecado é uma ofensa direta, uma agressão direta ao Senhor por conta de sua santidade, ele poderia ter deixado, ter aniquilado, ou se ele não quisesse simplesmente destruir, ele poderia ter deixado ao seu bel prazer e não se importar. Não é isso que Deus faz. Deus se relaciona. Ele quer ser o rei. Ele sabe que a gente não tem condição de se guiar sozinho. Ele sabe que precisamos dele. E ele diz: eu estou aqui. Vem aqui, seja meu súdito. E ele diz que aqueles que fazem parte de seu reino, esses são a nação feliz. Esses que ele escolhe para ser seus também, esses são a sua herança, o povo que ele escolheu para a sua herança. Os tesouros que o Senhor tem, ele dá para aqueles que temem a ele. Veja como é grandioso, como é belo e lindo esse amor. Esse amor de realmente um Deus que não está longe. Um Deus supremo, grandioso, poderoso, justo, perfeito, mas misericordioso, mas amoroso, que se importa, que olha as nossas fragilidades e nos recebe para si. Existe ainda algo tão belo quanto nesse texto, quando ele olha para o versículo de 13 a 17, eu quero criar outro contraste que há, tá? O versículo 13 a 17, contrastando com 18 a 19. Diz assim, o 13 a 17. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras, não há rei que se salve do poder dos seus exércitos.
e nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória a despeito de sua grande força e a ninguém pode livrar. Veja, o Senhor está dizendo que ele está morando num palácio enorme e num lugar altíssimo onde ele vê toda a terra. Ele vê todos os seres humanos, ele diz. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, todos. Ele olha o coração desses homens. Ele diz que ele não há rei que vai conseguir competir com ele. Não importa quão poderoso seja esse rei, aos nossos olhos, para o Senhor não tem comparação. Aí veja o contraste agora com o versículo 18. Ele falou da força dos reis, agora ele vai falar de uma fraqueza. E ele falou também dos olhos do Senhor que estão sobre todos os povos, mas agora ele vai dizer os olhos do Senhor também sobre alguém em especial. Versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para levar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Consegue ver a diferença? O Senhor olha dos céus todos os filhos dos homens. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. O Senhor vê todo mundo, mas o seu olhar acompanha os que temem a Ele. Veja um amor mais íntimo. Veja um olhar diferente, um olhar próximo. Ele está olhando e sondando os corações de todo mundo, mas ele olha, o olhar dele está fixado, em especial, sobre aqueles que temem a ele. E por mais que os outros povos sejam fracos, esses que ele olha em especial, os outros povos sejam fortes, os seus reis, e seu cavalo, e sua muita força, e sejam valentes, esse povo que teme a ele porque ele é rei, ele é majestoso, mas o seu povo reconhece dentro de si a sua própria fragilidade. E ele supre a fragilidade desse povo. Se eles sentem fome, ele intervém e não deixa que eles passem fome. Se eles pecam, a sua misericórdia os assiste. Eles esperam no Senhor. Se eles passam por privações e por aflições que podem levar à morte, o Senhor livra-lhes da morte. Esse é o olhar diferenciado do Senhor, de quem, sim, o Senhor vai olhar todos e ele vai julgar, mas aqueles em que o Senhor tem os seus olhos sem se afastar em nenhum momento, esses são tratados diferenciados. Por quê? Porque eles temem ao Senhor, eles esperam do Senhor, eles sabem que são fracos e contam com a misericórdia do Senhor. E no momento de privação, de livramento, eles vão recorrer ao Senhor. É assim que esse salmo diz e nos ensina. E o versículo 20 a 22, ele vai concluir com esperança. Já disse que esses últimos versículos ele termina com confiança, também termina com esperança. Veja o que diz o versículo 20 a 22. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Um salmo que começou com fogos de artifício, gritos, louvores e danças, agora termina de forma mais solene, de forma mais branda, expressando e colocando a sua confiança e o seu ser diante do Senhor. Nossa alma espera no Senhor, o nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Ele lança sobre Deus tudo que ele tem, toda a sua ansiedade, todas essas fragilidades que ele tem, seja de morte, seja de fome, seja de coisas da vida que possam atribular, em qualquer sentido, ele lança sobre Deus. Por esse Deus ser tudo que ele já disse, chamou a adoração, disse por que ele deve ser adorado. Porque ele é criador, porque ele é rei, porque a sua palavra é poderosa, porque ele olha em especial para aqueles que dependem dele, porque ele chama esse povo a se prostrar diante dele, porque a sua misericórdia é tão grande que eles faz com que todos os povos sejam chamados para a adoração. E ainda assim, esse Deus, ele nos chama, ele termina dizendo que, por conta disso tudo,
nós devemos colocar no Senhor a nossa esperança. Nós devemos confiar nesse Deus. Nós devemos esperar nesse Deus. Ele não atrasa, ele não falta, ele não falha. Nós podemos fazer tudo isso porque ele não só criou e deixou, ele criou e ele governa. Ele julga, porque ele é justo juiz, mas ele também livra, porque ele ama, ele é misericordioso. Ele se relaciona e se manifesta, porque ele é bondoso. E como eu disse, esse salmo é um salmo usado de batalhas. Se acredita que ele é um salmo justamente disso. Ele começa com exultação e joga no final toda a confiança para esse rei soberano e poderoso que está acima e que vê todos. Nossa vida é assim também. Nossa vida é cheia de batalhas. Não batalhas de alguém pegar a espada, de ir para a guerra em confrontos, né, militares, a não ser que realmente você faça parte do exército e tenha alguma coisa nesse sentido. Mas nossa vida diária é uma batalha, mas não é contra a carne nem contra sangue, mas contra o príncipe das potestades do ar. Vivemos uma guerra espiritual dentro de nós mesmos, porque a carne milita contra o espírito. Nós temos o mundo e Satanás nos cercando, o mundo nos assediando e Satanás em volta como um leão, esperando a oportunidade certa para nos dar para nos tragar, para nos atacar, olhando qualquer vacilo que você pode dar para lhe fazer cair e lhe devorar. Essa batalha está dentro de nós. Nós vivenciamos isso em todos os âmbitos, de qualquer lugar onde você vá, seja na sua casa, seja fora, na vizinhança, no trabalho, nos estudos. Você é o tempo todo há investidas, setas o tempo todo estão sendo lançadas sobre você. O que você deve fazer? Esse salmo nos ensina. Você louva ao Senhor com alegria, com júbilo. Você relembra as obras do Senhor. Você lembra a sua força, a sua vitória. Você lembra a sua criação e o seu controle sobre todas as coisas. Você lembra que todos deveriam temer a esse Deus e que porque você teme a esse Deus, ele olha para você de modo diferente. Ele vai julgar todos e vai tratar os seus de maneira diferente, porque os olhos do Senhor nunca se afastam daqueles que temem ao Senhor. E por conta disso, ele vai livrar você da morte, ele vai suprir as suas necessidades. Tudo que você tem que fazer nessas dificuldades, nessas batalhas, é fazer o que diz o versículo 20 ao versículo 22. Esperar no Senhor, porque ele é seu escudo e seu auxílio. Você se alegrar no seu coração, no Senhor, e confiar nele, porque o seu nome é santo. E que seja sobre nós a sua misericórdia e esperar no Senhor, porque ele vai lhe livrar. A sua palavra é fiel e se cumpre, porque é eterna, sempre se cumprirá. Então você pode esperar no Senhor. O Senhor Jesus é celebrado nesse salmo quando ele fala do Rei da Palavra, e o Senhor Jesus nos garante a vitória. No nome de Cristo nós temos vitória sobre todas as coisas. Ele venceu os inimigos que nós éramos incapazes de vencer: a morte e o pecado e Satanás. Tudo isso foi vencido na cruz do Calvário, e tudo que o Senhor conquistou na cruz passa a ser direito nosso. Somos co-herdeiros com Cristo das coisas que ele conquistou. E assim nós temos vida com ele e podemos desfrutar das bênçãos e cantar hinos de louvor ao nosso Deus, celebrar com júbilo e também colocar diante dele as nossas petições, confiar plenamente nesse Deus. Que o Senhor nos abençoe.